meus amores! Como tá a galerinha do terceirão lindo da mediação tecnológica? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Galera, estamos aí nos encaminhando quase para o nosso finalzinho. Nossa aula vai até a aula 22, hoje vamos para a aula 20. E depois dela nós temos só a nossa revisão, aula 23 e aula 24 como aula de recuperação. E aí chegamos ao final e nós só nos veremos nas vidas de vocês pela frente, nas profissões, nas visitas que um dia eu farei ao seu município, enfim. Mas eu espero que vocês tenham curtido e tenham continuado ali insistindo em língua espanhola. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado dessas aulas. Já estou ali com um sentimentozinho de despedida, né? É porque eu sou ansiosa, eu sou desse jeito mesmo, não tem jeito não, mas não tem probleminha, não vou terminar de me despedir hoje não, porque a gente ainda tem mais essa aula e mais duas antes de eu me despedir de vocês. Então, galerinha, sem mais delongas, simbora para a nossa aula de hoje. As habilidades são perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas, conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um gênero textual que não é, na verdade, um texto, mas a gente consegue retirar dele muitas perguntas. Esse gênero é a pintura. Ele não é bem um gênero, como eu falei, textual, mas é uma análise. Tem como você analisar ele, e que é as artes plásticas. E depois que nós vamos falar dos artistas plásticos mais importantes da língua hispanohablante, dos hispânicos, dos falantes de língua espanhola, nós vamos nos focar no finalzinho em Frida Kahlo, que também é uma super mulher e vocês vão descobrir por quê. Vamos fazer a análise textual do Enem de 2020 e vamos ver o livro El Libro de los Abrazos, de Eduardo Galeano. E a nossa visita hoje não poderia ser para outro lugar, senão a cidade, o país de Frida Kahlo, que é el México. Arriba, mis amores! Então, vamos allá. Já de cara, vocês têm essa linda imagem que é um mural pintado por Diego Rivera, que nós também vamos falar na aula de hoje. Ele foi esposo de Frida Kahlo. E nesse mural a gente já pode analisar que tem muita informação. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa a ser falada, tem muita crítica social, crítica religiosa, crítica de todas as formas tem dentro desse mural, tá? Mas depois a gente fala um pouquinho mais de Diego Rivera. O gênero textual pintura, ele é um gênero que se refere à representação de cenas da vida cotidiana, como vocês viram no mural do Diego, como as tarefas domésticas, as naturezas mortas ou qualquer outro tema que represente a realidade como ela é. O pintor reproduz de maneira realista a vida cotidiana em sua verdadeira essência. Neste sentido, o artista age como um fotógrafo que deixa um testemunho de uma cena corrente, como uma festa popular ou uma imagem familiar. A pintura de gênero tem um valor testemunhal, pois através dela podemos conhecer os problemas sociais, a vida cotidiana e as várias formas de lazer de uma época. As obras de arte são textos não verbais, criados por artistas como pintores, artistas plásticos, cantores, atores e entre outros. Nesse contexto, as provas de vestibular geralmente optam por inserir quadros ou monumentos com textos a serem explorados e interpretados em suas questões. Esses quadros e esses monumentos são textos não verbais, como eu falei para vocês, e são muito encontrados em provas de vestibular no país afora,
seja ela voltada para a língua portuguesa, para a língua espanhola, para a língua inglesa ou para as artes. Para atingir esse objetivo com eficiência, não é preciso conhecer previamente a obra ou seu autor, mas sim atentar-se aos detalhes de obra ali colocada, sem extrapolar. Conhecer o artista é interessante, conhecer a obra também é interessante, mas o que mais vai interessar para você, o que mais vai ser de suma importância para a sua interpretação é prestar atenção nos detalhes. É tudo o que você conseguir visualizar através da imagem que eles proporem. Por quê? Por que eu falo assim, tudo que você conseguir visualizar? Porque as imagens, principalmente no Enem, elas não têm uma das melhores resoluções e melhores qualidades. E também não são coloridas. E por esse motivo é necessário a gente observar o que mais for evidente e claro naquela obra. Porque eles não vão pedir detalhes que você não consiga observar tão nitidamente, tá? Então, eles só vão pedir algo que estiver ali muito mais claro para nossa observação. Vamos começar com os artistas que eu trouxe para vocês. Primeiro eu trouxe o Diego da Silva Velázquez. O Velázquez foi um pintor espanhol, um dos maiores nomes do barroco. Foi ele quem começou a era barroca ali nos países hispânicos. Foi o pintor da corte de Felipe IV na Espanha. Diego Rodrigues da Silva Velázquez nasceu em Sevilha, Espanha, em 6 de julho de 1599. Em 1611, iniciou um aprendizado no ateliê de Francisco Pacheco, que se prolongou por 6 anos. Em 1617, ele obteve a sua licença de pintor. Em 18, casa-se com Joana, filha de Francisco Pacheco, e aos 61 anos ele vem a falecer em Madrid, Espanha, no dia 6 de agosto de 1660. Suas obras mais importantes são La Venus del Espejo, Las Meninas e Las Hilanderas. Essas obras representam a plenitude da arte barroca. Vocês vão observar essas 3 obras que eu trouxe para vocês. A Vênus no Espelho é a primeira obra, essa aqui. Depois tem aqui nós temos essa daqui, é aquela última lá, Las Irlandesas, que são as irlandesas em português. E aqui as meninas. As 3 obras. Você pode observar todos os detalhes dela, o detalhe da pintura, o detalhe dos simples detalhes, porque o barroco ele é ligado a esses detalhes, mostrar a corte. Nesse As Meninas, são as meninas da corte, você pode observar todos os detalhes, todos os cuidados que ele tem. Inclusive aqui, ó, ele coloca um outro quadro dele nessa imagem, tem aqui um autorretrato, tem todos os detalhes do cabelo, os detalhes do cachorro, tudo no mínimo detalhe. E tem ele aqui desenhando, tá bom? Então, nós temos aí, olha aqui esse outro detalhe, a roca, olha o detalhe dos tecidos, tudo isso são características do barroco que o Velázquez traz. Já aconteceu de cair em algumas provas na vida aí, dos vestibulares da vida, imagens do Velázquez. Não é incomum, é sempre comum acontecer. Depois nós temos o Francisco de Goya y Lucientes. Francisco de Goya y Lucientes. Ele era um grande admirador do Velázquez. Ele também vai trabalhar o barroco. Então, ele foi um dos maiores mestres da pintura espanhola. Foi o pintor da corte também. E pintor dos horrores da guerra, das assombrações do mundo e da vida interior dos homens. Então, ele já é mais... como se diz, ele foi muito mais além do que o Velázquez. O Velázquez ele vai trabalhar ali mostrando o dia a dia da corte, as coisas com mais detalhes, mas o Lucientes vocês vão ver já que ele já foi muito mais polêmico. Ele nasceu em Fuente de Todos, Saragoça, na Espanha, em 30 de março de 1746. Como eu falei para vocês, ele é um grande admirador de Velázquez. Começou a sua carreira copiando os quadros do Velázquez e aí fez com que ele se aprimorasse no barroco
E um dos seus primeiros trabalhos foi fazendo cartões para tapeçarias. Ele decorou a Basílica del Pilar, em Saragoça, triunfou como retratista e finalmente se converteu em pintor da corte espanhola. Primeiro ele começou ali com os detalhes nos cartões, depois ele foi pintar tapetes. Ele começou primeiro com os detalhes nos cartões para os tapeceiros, depois ele foi pintar tapetes, depois ele decorou a basílica, e aí que ele foi começar a trabalhar o retrato e o autorretrato, e depois ele vai e se converte em pintor da corte. Como eu falei para vocês também, ele foi um artista muito polêmico. Por quê? Por causa da sua forma de pintar. Ele gostava de pintar coisas polêmicas. Ele faleceu em Bordeaux, na França, em 16 de abril de 1828, mas só em 1899 que a Espanha consentiu receber seus restos mortais, porque ele foi para o exílio, porque os espanhóis, eles não aceitavam, depois de algumas pinturas que vocês vão ver uma aqui, de uns tipos de pintura que ele fazia, eles não aceitavam ele mais no país. Mesmo depois de sua morte, ainda demorou muitos anos, exatamente 81 anos, né? Não, 71 anos para ele voltar com os seus restos mortais para o seu país, que foi a Espanha. Olha aqui, esse primeiro quadro foi o que mais causou polêmica na vida dele. Em 1793 foi a Sanlúcar, terra da viúva do Duque de Alba, e retratou a tela da Mancha Desnuda. Ele pintou a viúva nua, em 1800. Diante da pressão da sociedade que se ofendeu com essa pintura, o que ele fez em 1805? Ele recriou o mesmo quadro, só que com ela vestida. Então você pode ver todos os detalhes. Ele manteve o detalhe das mãos, o detalhe do rosto, a mesma postura, tudo. Só que aí ele foi e pintou uma roupa nela, em cima da sua pintura original. Então, essas coisas fizeram com que ele fosse muito polêmico, porque ele era terrível. Ele gostava ali de pintar mulheres nuas, homens nus, as coisas que as pessoas abominavam. Depois eu trouxe para vocês o Pablo Ruiz Picasso. Quem nunca ouviu falar de Pablo Picasso, não é verdade, galera? O Pablo Picasso, se você não sabe, ele era espanhol, sim, também. Nascido em Málaga no ano de 1881, depois das polêmicas lá do Goya e Lucientes. A Pomba da Paz, Guernica e Les Demoiselles de Vignon, que são as mademoiselles, as moças, são algumas das suas obras mais importantes. Foi um dos criadores do cubismo, um dos mais destacados movimentos da arte do século XX. Ainda menino, Picasso ele já mostrava o seu talento, e o seu pai, vendo o seu talento desde muito pequeno, ele começou a incentivar o Picasso, começou a comprar telas, incentivar ele a desenhar, ele a pintar. Os seus primeiros desenhos sempre estavam representando as touradas, que era algo muito comum na Espanha. Quando ele tinha 14 anos, ele já ingressou na Escola de Belas Artes em Barcelona. E nessa mesma época, entre 14 e 16 anos, o quadro dele, Dois Patos, foi enviado pelo pai dele para uma exposição em Málaga e recebeu seu primeiro prêmio oficial de pintor, nessa idade. Então, a partir daí, só foi mais um salto para a vida do Picasso. Pablo Picasso faleceu em Notre Dame, na França, no ano de 1973. Essas aqui são a Guernica e Las Mademoiselles de Vignon. Então, eu trouxe para vocês essas duas obras dele, muito, muito, muito detalhada. Você pode ver como ele consegue detalhar muitas coisas, contar muitas coisas através do barroco. O barroco todo está estampado nessas obras. Essa Guernica aqui, ela tem, já teve questões dela no Enem. Então, eles se basearam aqui nessas imagens, aqui mostrando o olho,
como uma luz, a guerra, a tourada, tudo isso que trazia nessa obra. E essas aqui são as Mademoiselles, as moças, também retratado todos os detalhes do corpo feminino, cabelo, tudo ele retrata através do cubismo. Então a gente pode observar o cubismo muito nítido. Fora Pablo Picasso, nós temos outro espanhol super top, que é o Salvador Dalí. Gente, o Dalí é incrível também, né? Ele foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas. Aqueles relógios derretendo, aquelas coisas assim totalmente sem noção. Com o seu bigode sinuoso, que era esse bigodezinho lindo que o Salvador Dalí tinha, e com a disposição para escandalizar, foi um grande representante da estética surrealista. Ele que começou ali a trabalhar o surrealismo também na Espanha. Salvador Domingo Dalí de Monet nasceu em Figueiras, Catalunha, Espanha, em 11 de maio de 1904. E ele foi amigo pessoal do poeta, que a gente já falou dele, o Francisco Garcia Lorca, e do cineasta Luiz Buñuel. Dalí chamava atenção com seu figurino muito extravagante e excêntrico, com seus cabelos longos, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os seus pés. Ele era todo louco. O Salvador Dalí era tão louco quanto as suas obras. E considera o pintor mais importante, ele é considerado o pintor mais importante do surrealismo. Ele, infelizmente, faleceu em Figueiras, na Espanha, em 1989. Eu já era nascida nessa época, vocês não, mas eu já era nascida quando Salvador Dalí faleceu. Essa daqui é uma das obras mais conhecidas de Salvador Dalí, La Persistência de la Memória. E, se vocês não sabem, tem um autorretrato aqui nessa imagem. Isso mesmo. Essa região aqui, deixa eu pegar o branco que eu acho que vai ser melhor. Essa região aqui, se você virar, tem o autorretrato do Salvador Dalí. Então você vai conseguir identificar os detalhes dos olhos dele, do rosto dele e do seu bigodinho lindo e extravagante que está bem aqui. Ele está deitadinho, aqui tem os detalhes dos olhos aqui, a testa dele e o seu bigode nessa região aqui. Então, essa daqui é uma das obras mais conhecidas de Salvador Dalí. Também cai muito em vestibular. Eles, às vezes, pegam trechos da obra, pedaços dela, e, às vezes, a obra inteira. Fora Dalí, eu venho trazendo um outro cara top das galáxias, que é o Botero. Fernando Botero. O Fernando Botero também foge da caixinha, como todo artista, né? Todo artista, ele vai ali sempre além do que todos esperam, sempre vai mostrar algo a mais. Ele é um artista plástico. Por que enquanto os outros eu falei era e para o Botero eu falo é? Porque o Botero ainda está vivo, galera. O Botero é um artista plástico colombiano do estilo figurativo que se consagrou mundialmente com seus personagens volumosos, tanto em suas pinturas e desenhos, como também em suas esculturas. Porque ele não só pinta e desenha, como ele também esculpe. São pessoas gordinhas, lindas e maravilhosas. Nasceu em Medellín, na Colômbia, lá na cidade do... vocês sabem de quem? Lá daquela pessoa super famosa. Em 1932, com 15 anos de idade, ele começou a vender os seus primeiros desenhos. Em 1948, com 16 anos, ele já inicia o trabalho de ilustrador para o jornal El Colombiano. Através do seu trabalho de venda de desenhos e do seu trabalho no jornal, ele começa a usar esse dinheiro para estudar na escola secundária Liceu Marinha de Antioquia. No início, as obras de Botero revelam certas características do muralismo mexicano, muito parecido ali com o que o Diego Rivera fazia. E também mistura o renascimento italiano. Só que mais tarde essas influências vão desaparecendo das suas obras e assume um estilo próprio, figurativo, com personagens volumosos e inconfundíveis. Então, onde você vê
uma obra de Botero, você vai identificar de cara. O artista ele vive ainda em Mônaco, Nova York, Itália, ele vive entre, né, Mônaco, Nova York, Itália, e a sua casa em Campo Antioquia, na Colômbia. Suas obras estão espalhadas por diversas cidades e museus em todo o mundo. E essas aqui são duas das obras dele. Olha como são lindos, gente! A Mona Lisa de Botero, então ele recriou a Mona Lisa gordinha, linda, maravilhosa, bem mais rechonchuda. E a família presidencial também, com todos eles mais arredondadinhos. Olha que lindo! Então, toda vez, eu tenho certeza que vocês já viram alguma imagem de Botero aí no decorrer da sua vida. E aí chegamos no Diego Rivera. Por que eu deixei ele para o final, galera? Porque depois dele nós vamos nos focar na nossa querida Frida Kahlo, que foi esposa do Diego Rivera. O Diego Rivera ele foi um artista plástico mexicano, um dos mais importantes pintores do muralismo mexicano. Sua arte imbuía de intenções políticas, deu relevo aos temas sociais. Diego Rivera começou a desenhar aos 3 anos de idade, muito novo, e ganhou do seu pai um ateliê antes mesmo de começar a aprender a ler. Desde pequenininho, a família já investiu na arte dele e já criou um ateliê para ele. Aos 6 anos de idade, ele se mudou com a família para a cidade do México. Aos 10 anos, iniciou seus estudos nas escolas de Bela Arte, em São Carlos, na capital mexicana. Com 16, foi expulso da academia, por quê? Porque ele era rebelde, ele estava participando de greves estudantis e nessa época, nesses anos, não era aceito nas academias você ser tão rebelde, né? Sua fama o levou na década de 30 a pintar o Centro Rockefeller, em Nova York. Só que esse mural foi destruído por ter uma figura similar à de Lenin. Então, causou ali um problema político muito grande e ele foi totalmente destruído lá em Nova York. As suas últimas pinturas possuíam um estilo social indigenista, sempre voltado ali para falar da vida dos mexicanos, de toda a questão política, social que eles viviam. Seu mais ambicioso projeto sobre a história épica do México ficou inconcluso, porque na metade do projeto ele veio a falecer em 1957. E aí eu trouxe para vocês exatamente o mural que ele fez em Rockefeller Center, só que ele foi destruído e quando ele voltou para o México, ele refez o mesmo mural que se chama O Homem Controlador do Universo, lá no Palácio de Belas Artes, no México. Então, por conta de uma imagem que está ali ser muito parecida com Lenin, foi destruído lá nos Estados Unidos. Mas ele conseguiu recriar o seu mural no seu país de origem, que é o México. Beleza? Tranquilo? Foi muita informação, foi muito artista aí que vocês conheceram hoje. Eu tenho certeza que muitos deles vocês já ouviram falar, principalmente em Picasso e Dalí. E vamos agora falar dessa mulher esplêndida, que foi a única mulher que eu trouxe. Existem outras mais mulheres que a gente tem aí, artistas plásticas, tanto latinas quanto brasileiras também. Mas vamos falar agora de Frida Kahlo, que eu tenho uma paixão ali imensa pelas artes dela. Vamos lá. Essa mulher era Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera. Foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias. Só que ela não aceitava ser chamada de surrealista. Ela dizia que ela não era surrealista, que ela não fazia parte disso, que ela só pintava ela mesma e as suas ideias e os seus sentimentos. Frida, nome artístico de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nasceu em Coyoacán, no México, em 6 de julho de 1907. Aos 6 anos, ela contraiu poliomielite, que fez com que ela tivesse uma sequela no seu pé. Então, ela já tinha problemas ali no seu pé. Quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um grave acidente de ônibus que a deixou um longo período no hospital, que afetou toda a sua parte da coluna. Apesar de deprimida e incapacitada de andar,
Frida passou a pintar a sua imagem com um espelho pendurado na sua frente em um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. Então, o pai dela, como sabia que ela já tinha esse amor por pintura, primeiro ela começou pintando o gesso, que ela ficou vestida com um gesso, e aí ela começou a pintar nesse gesso. Ela pediu um espelho, colocou em cima do quarto do hospital e começou a pintar nesse gesso. Depois o pai dela trouxe algumas telas e ela começou a se auto-pintar. Ela dizia que, para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Por quê? Porque ela não podia andar, porque ela já tinha os problemas nos pés e depois do acidente piorou muito mais a sua questão física. Sua primeira pintura foi um autorretrato em um vestido de veludo, dedicada a Alejandro Gomes Arias, seu ex-noivo. Recuperada, Frida passa a estudar desenho e modelagem na Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México, onde se filiou ao Partido Comunista Mexicano e assim conheceu o seu grande e último amor, que foi Diego Rivera. E aí é uma história assim super surpreendente, super cheia de traição, amor incondicional. Gente, é maravilhosa a história de Frida. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme Frida, vocês vão conhecer um pouco mais da história dela. Frida Kahlo faleceu em Coyoacán, no México, no mesmo lugar que ela nasceu, em julho de 1954. Ela, deprimida, viveu seus últimos anos de vida na Casa Azul, que é essa casa que vocês estão vendo aí. No México, em 1958, ela passou a abrigar, a partir da sua morte, passou a abrigar um museu em homenagem à pintora. Então, lá nesse museu tem tantas roupas, quanto os quadros, quanto todos os detalhes da vida dela dentro desse museu. Super conhecido. Esse aqui foi o primeiro quadro dela, o vestido de veludo. Nesse outro quadro, ela é um quadro pintado de uma foto do casamento dela com o Diego Rivera, então ela fez uma adaptação e repintou. E aqui é a foto, autorretrato na fronteira. Então ela se autorretratou na fronteira com todos os problemas que existem na fronteira México com os Estados Unidos, que todos nós conhecemos. Certo, meus amores? Chegamos aí na parte da pintura. Podemos encerrar a pintura agora? Vamos encerrar, porque agora a gente vai para um outro momento, que é o momento do nosso Enem. Já estamos ali no nosso penúltimo Enem, é o Enem de 2020, então vamos analisar duas questões sobre esse Enem, que é o Enem de 2020. Primeiro, esse poema, Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta Zucgán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Então é um fragmento ali desse poema de Blades. E a pergunta era a seguinte: Rubem Blades é um compositor panamenho, do Panamá, né? De canções socialmente engajadas. O título, Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social a quê? Alternativa A, contrapor a individualidade do sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção e atuação política. É sobre a decepção política que ele está falando? Eu acho que sim. Demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade? Não é isso que ele fala. Relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração? Também não. Ele está falando ali do sujeito em relação à estrutura social. Descrever a vida de um sujeito que nunca resolveu suas inquietações e por isso mantém-se silencioso? Também não. Usar um apelido racoso para designar a atuação de um indivíduo no seu próprio bairro. Então a gente pode ver ali, gente, que ele vai falar: regressa um homem em silêncio, do seu trabalho cansado, o seu passo não leva pressa, sua sombra nunca o alcança. O espera no bairro de sempre, com o farol na esquina,
com o lixeiro lá na frente e com o ruído da cantina. Pablo Povo chega até zaguão, ou até um saguão escuro e volta a ver as paredes como velhas papeletas que prometiam futuros. Que papeletas é essa? Aqueles papéis de propagandas políticas. Os líderes politiqueiras e sua cara desenhada, a decepção da espera. Então, nada mais é contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção da estrutura política. Ele vai descrevendo o dia a dia ali daquele sujeito, como é que ele chega e como ele chega cansado, deprimido e encontra ali aquelas lembranças de promessas que não foram cumpridas. O outro também eu trouxe para vocês, Hoy Pito, esta é La vida bruta de um boi. Mis tierras eran Nuevo México, Colorado, California, Arizona, Texas y muchos otros senderos, aun cuando la luz existía sorientemente en las palabras de mis antepasados. Era entonces hombre maduro y sencillo como los cerros y los peñascos. Y mi cultura era el atole, el chaquehue y lo buenos días mi idioma cantaba. Versículos por los cañones de Tierra Roja y Tierra Amarilla. Hoy sí, hoy ya no soy mexicano, ni hispánico, ni tampoco americano, pero soy, y bien lo siento ser, una sombra del pasado e um esforço hacia el futuro. E a pergunta era a seguinte, ao abordar a expropriação dos territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema revela o quê? Ele vai revelar que ele tem uma rejeição da língua utilizada pelos seus antepassados? Não. Desejo de pertencer ao espaço estadunidense? Também ele não está falando que ele tem esse desejo. Certeza de manutenção das suas tradições? Ele já não está certo, porque ele diz que ele não é mais nem uma coisa e nem outra. Reivindicação de um mundo unificado? Ele não está reivindicando, ele está ali falando sobre como ele está se sentindo. Ou seja, está falando do seu sentimento de conflito de identidades, porque hoje ele não é nem mexicano, nem americano, ele não sabe mais o que ele é. Certinho? Então vamos passar aqui para o nosso livro de hoje. Hoje nós temos O Livro de los Abraços. É um livro do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Ele se compõe de 191 relatos breves e de diversas ilustrações realizadas e ou selecionadas pelo autor. Desses relatos abarcam diversos temas, tais como a política, a religião, a cultura, a sociedade, a literatura e entre outras cositas más. Ele foi escrito em 1989 e publicado nesse mesmo ano pela editorial Século XXI Editores. Os relatos que compõem o livro carecem de uma unidade temática, não possuem um fio condutor que os relacione. Então, são histórias individuais. Então, por isso que ele diz 191 relatos breves. São 191 histórias individuais que falam sobre coisas aleatórias. Nenhuma está ligada à outra. São produtos de uma mesma atividade, a memória. Cada texto ele vai evocar diferentes vivências do autor, recuperando, tanto para ele mesmo como para o leitor, uma vasta quantidade de experiências. Tal é assim que o começo da obra se encontra a seguinte frase: recordar, do latim recordes, volver a passar por el coração. Ou seja, é voltar a passar e cordar do coração. Então, é voltar a passar pelo coração. E dessa maneira que Eduardo Galeano cria o presente recordando o passado. Dentro desse livro se encontram reflexões, histórias, anedotas não são piadas, viu, galera? Lembra disso? É um falso cognato. Anedotas são histórias, testemunhos e expressões poéticas dos mais simples aos mais complexos, servindo-se de um fragmentarismo como elemento fundamental para a sua construção. Esse livro, gente, é um livro
bonito, ele é um livro bonito de se ler, porque ele vai contando ali histórias e você vai se envolvendo, porque cada história, ela é única, cada recordação, ela é única, nada vai ser necessitar um do outro, uma história da outra, cada uma tem seu início, meio e fim, e isso faz com que seja um livro muito bacana, muito simples, muito gostoso de ler. Então vale muito a pena você ler o livro dos Abraços. Você vai gostar de ler. E agora nós vamos fazer a nossa viagem, galera. Vamos para esse país lindo, maravilhoso, o país da Frida, o país do Diego Rivera, esse país que eu amo de paixão, que é El México. Então, roda a vinheta. Vamos lá para o país dos mariachis, pousamos nesse país lindo, da música ranchera, dos mariachis. Galera, essa galera que gosta, que curte muito aquela música country raiz, aquela música bem mais boiadeira, vai amar as músicas rancheiras. Olha, não tem ali outra música que você vá amar tanto mais e que se identificar tanto como as músicas rancheiras. Se você quiser conhecer alguma, manda uma mensagem para mim, pede para o seu professor passar meu número, passar meu contato, ou ele mesmo perguntar e eu conto para vocês, eu dou indicações de cantores rancheiros bem atuais e que vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos lá ver curiosidades desse país. O nome oficial do país é Estados Unidos Mexicanos, formalizado pela primeira Constituição mexicana em 1821. Acredita-se que o México tenha sido batizado com esse nome pela influência da imagem democrática e livre que os Estados Unidos passavam antigamente, e que era considerada como uma proposta moderna e avançada do governo. A cidade do México, ou La Ciudad de México, é a capital do país e a mais antiga das Américas. O verde da bandeira do México representa a esperança que os mexicanos têm de uma vida melhor, a esperança do sonho americano também que os mexicanos têm. O branco representa a união, não existe país mais unido. Onde você vai, diz eu sou mexicano, ele vai ser sempre bem recebido por outros mexicanos, principalmente, porque é uma característica deles. O vermelho é o sangue dos heróis nacionais, aquilo que eles sofreram, aquilo que eles passaram. E tem toda uma representação, essa águia, a cobra, os cactos, todos esses detalhes da bandeira do México têm o seu significado. E que aí vem o brasão, localizado no meio da bandeira, tem origem com base na lenda asteca sobre o líder de uma tribo nômade que sonhou com uma águia pousada em um cacto de pera espinhosa enquanto comia uma serpente. Ele acreditou que o sonho veio do deus da guerra asteca e que deveria se estabelecer no local onde se encontraria uma águia. Foi assim que Tenochtitlan foi fundada. A comida mexicana foi nomeada pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E que comida é essa? As tortilhas, as empanadas, toda aquela comida, o guacamole, toda aquela comida riquíssima em pimenta, que é a comida mexicana deliciosa, gente. Ninguém sofre ao lembrar de um ente querido que partiu. Afinal, o Dia dos Mortos é comemorado com alegria, sendo uma das maiores e mais tradicionais celebrações do país. O Dia de los Muertos é o dia mais feliz que eles têm, porque eles não vão chorar, eles não vão sofrer, eles vão comemorar que os seus entes queridos vão voltar em espírito para visitá-los. Então eles preparam todo um altar com as comidas preferidas dos seus antepassados. Eles preparam, eles vão aos cemitérios, cantam, dançam. O país
fica lindo, fica maravilhoso, tudo colorido, tudo animado para comemorar o Dia de los Muertos, que é o nosso Dia dos Finados e que para os Estados Unidos é comemorado no Dia das Bruxas. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente volta na correção, na nossa revisão e correção da atividade. Um beijo e hasta pronto!